Continuando sobre doenças glomerulares, essa aula é sobre síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica é uma síndrome clínica que se manifesta com hematúria, oligúria, edema e hipertensão arterial. Ele é um processo inflamatório agudo de origem imunológica que acomete os glomérulos. Nesta figura do Netter, exemplifica a clínica da síndrome nefrítica. O paciente apresenta hematúria macroscópica, as hemácias têm dismorfismo no sedimento urinário e apresenta cilindros hemáticos que são característicos de hematúria glomerular. O paciente se apresenta com edema, pode ter uma proteinúria em geral leve e hipertensão. E nos exames laboratoriais pode ter uma creatinina um pouco elevada, uma leve insuficiência renal, o complemento sérico em geral está diminuído e pode apresentar proteinúria e a albumina pode ser normal ou diminuída se a proteinúria for importante. O diagnóstico diferencial de síndrome nefrítica é com a síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica, então, aparece hematúria, edema e hipertensão e tem um início súbito. A síndrome nefrótica já tem um início mais insidioso e o paciente apresenta proteinúria, hipovolemia e o edema muito maior do que na síndrome nefrítica e dislipidemia. A síndrome nefrítica é causada por depósito de imunocomplexos, que são a reação do antígeno com o anticorpo junto com o complemento. Isso pode ser ocasionado diretamente no glomérulo, formado diretamente no glomérulo, ou fica na circulação sanguínea que no momento da filtração glomerular se deposita no glomérulo. Esse imunocomplexo desencadeia uma reação inflamatória no glomérulo, causando um edema intraglomerular pela proliferação das células. Esse edema causa uma diminuição da filtração glomerular, levando à diminuição da diurese, que é uma oligúria. Essa diminuição da diurese, oligúria, leva a uma hipervolemia, causando hipertensão e um leve edema. E o dano glomerular leva também à hematúria. A síndrome nefrítica pode ser causada por qualquer infecção bacteriana, mas é mais frequente, especialmente pelo streptococo do grupo A, por infecções virais, exemplo, hepatite B, hepatite C, herpes, por infecções parasitárias, no nosso meio o comum é a toxoplasmose, doenças autoimunes, o mais frequente, o lúpus eritematoso sistêmico, e doenças genéticas familiares, como a síndrome de Alport. Na avaliação da síndrome nefrítica, é importante uma anamnese completa, com o objetivo de avaliar as complicações da síndrome nefrítica, então quanto que o paciente está hipertenso, se ele está muito edemaciado, se ele está congesto, se ele tem uma infecção associada e, no segundo momento, dentro da investigação, atribuir a causa da síndrome nefrítica. Então, se o paciente tem infecções, se é uma doença autoimune, se é uma doença familiar. Das infecções, o mais comum, então, é por estreptococo, se o paciente tem amidalite, piodermite, se no lúpus, por exemplo, tem alguma alteração, como vocês veem, eritema malar, outros sintomas do lúpus. A púrpura de Enoch-Schönlein, como mostra essa figura, em geral são crianças que têm dor abdominal e têm púrpura, que acomete da cintura para baixo. Então, o paciente tem síndrome nefrítica e muita dor abdominal. Ou se o paciente também tem uma história familiar, como síndrome de Alport, que tem surdez, alteração ocular e história de doença renal crônica na família.
Então, esses são alguns exemplos. É importante, então, dentro da investigação, da anamnese, procurar a etiologia e os exames laboratoriais para confirmar a própria síndrome nefrítica e suas complicações. Então, solicitar exame de urina, proteinúria, função renal, então ureia, creatinina, eletrólitos, complemento C3 e C4, que estarão baixos na maioria dessas patologias, um FAM e anti-DNA, pensando em lúpus, e infecções. Mesmo que o paciente não tenha clínica, sempre temos que excluir HIV, hepatite B, hepatite C e demais exames de acordo com o caso. A biópsia renal é um instrumento que ajuda no diagnóstico, mas não está sempre indicada e depende da causa da síndrome nefrítica. A glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica é o exemplo clássico de síndrome nefrítica e ocorre com maior frequência em crianças. Ela é secundária, então, a uma infecção por estreptococo beta-hemolítico do grupo A e ela antecede os sintomas em 1 a 3 semanas. O paciente pode apresentar, em geral, estreptococcia secundária à amigdalite ou opiodermite. Posteriormente, ele vai, então, 1 a 3 semanas após, ele apresenta hematúria, edema e hipertensão, e a sua evolução é favorável na grande maioria dos pacientes. Um pequeno grupo se apresenta de uma maneira mais grave, com insuficiência renal e necessita de diálise. E raramente ele evolui para uma doença crônica, para a insuficiência renal crônica. Relato do caso do Guilherme, de 7 anos. Ele teve um início súbito de hematúria macroscópica e edema e tinha uma história de ter sido tratado para amigdalite há 2 semanas. No exame físico, ele se mostrava hipertenso, porque o normal para ele é considerado inferior a 110/70 milímetros de Hg e ele apresentava 130/90 e um edema de face. Solicitado exames, no exame de urina apresentou hematúria e proteinúria e cilinos hemáticos. A função renal dele estava levemente diminuída, uma taxa de filtração glomerular estimada de 51 ml por minuto. Tinha uma antistreptolisina O aumentada, um índice de proteína creatinina de 2, o complemento C3 baixo, C4 normal, tinha uma hemoglobina de 10 e leucócitos de 8.000. Confirmado que o paciente apresentava síndrome nefrítica, porque nos exames mostraram hematúria, proteinúria e cilindros hemáticos, e ele tinha edema e hipertensão. Apareceu também uma anemia normocítica e normocrônica. O complemento estava diminuído e o aslo elevado. Então, confirmamos o diagnóstico de glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica. Ele foi tratado com restrição hídrica, dieta sem sal, furosemide, que é o diurético, 1 mg por quilo de peso, comprimidos de 40 mg. Não foi necessário o uso de antihipertensivo, porque a pressão arterial normalizou. Ele evoluiu com perda de 1 quilo de peso em 2 dias, desinfiltrou e normalizou a creatinina e a pressão arterial. Ele teve alta hospitalar, mantendo uma dieta sem sal por 1 mês e com orientação de retornar ao ambulatório para controle da pressão arterial e exames. Devem ser repetido o complemento sérico, ver se normalizou a proteinúria e a creatinina. A maioria dos pacientes com glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica se espera uma boa evolução. A fase aguda tem uma duração de 2 a 3 semanas,
A oligúria dura até 2 semanas, a hipertensão pode permanecer até 3, 4 semanas, e a hematúria macroscópica deve se resolver em 3 semanas. A microscópica pode permanecer por 1 ano, e a proteinúria tem que normalizar em 6 meses. E o complemento normaliza, em geral, em 8 semanas. Esse paciente, então, tem que fazer um controle depois da fase aguda, 8 semanas após, para verificar se normalizou todos os elementos. E a proteinúria, se persistir, repetir o controle em 6 meses. E seu acompanhamento ambulatorial deve ser, no mínimo, por 1 ano. E se indica biópsia renal no início dos sintomas se os casos foram muito graves e atípicos. Após 2 semanas, se não houver melhora da função renal. E após 6 meses, se não houver normalização do complemento ou da proteinúria, ou se persistir com hematúria macroscópica. A biópsia renal não está recomendada de rotina para os pacientes com glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, mas, se for realizada, no anatomopatológico vai aparecer uma proliferação de células mesangiais, um glomérulo edemaciado e um estreitamento da luz capilar. Comparem com a figura de um glomérulo normal. Então, dá para se ver claramente o edema e a proliferação das células mesangiais. E na imunofluorescência, o esperado são depósitos de imunoglobulina G, imunoglobulina M e C3 nos capilares. E para concluir, lembrar, pensar no diagnóstico de síndrome nefrítica ao se deparar com um paciente com edema, hematúria e hipertensão. Comprovar o diagnóstico com exames laboratoriais, avaliar as complicações de hipertensão, edema e insuficiência renal, investigar a etiologia, uma história detalhada, exame físico e com exames complementares, e tratar de acordo com a causa. A bibliografia recomendada é a básica, o livro-texto é o livro do Axel e do Cécio e uma revisão no UpToDate. E, especificamente, no livro de nefrologia do professor Riala. Eu quero agradecer e vocês, por favor, suas dúvidas esclareçam comigo, me enviem um e-mail aqui descrito cdruckgarcia@gmail.com, que eu responderei em breve. Se vocês quiserem também mais artigos, mais bibliografia, também eu posso enviar. Muito obrigada.